Olá, gente! Hoje a gente vai mergulhar numa história fantástica, de crise, de estratégia e, acima de tudo, de sobrevivência. É o relato de como a família de Jacó foi parar no Egito durante uma fome terrível. Uma narrativa poderosa que vem lá do livro de Gênesis. E essa história já começa nos fazendo pensar numa questão que, na verdade, vale até hoje. Quando a fome bate na porta, qual é o preço real que se paga para sobreviver? Essa pergunta é o coração de tudo que a gente vai ver aqui. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse aqui. Primeiro, a família buscando refúgio. Depois, a audiência decisiva com o faraó. Vamos analisar o preço que uma nação inteira pagou para sobreviver, o novo lar em Gósen e, para fechar, o último e mais importante desejo de um patriarca. Então, vamos lá. Começando pelo começo, uma família em busca de refúgio. É preciso imaginar uma fome tão brutal, mas tão brutal, que se espalhou por toda a região. A única saída, a única esperança de salvação, era largar tudo e ir para o Egito. E quem está liderando essa jornada? O patriarca Jacó, com toda a sua família, umas 70 pessoas. Mas olha que interessante, eles não chegam lá como simples refugiados pedindo ajuda. Eles chegam a convite de José, o filho de Jacó, que se tornou nada mais nada menos que o segundo homem mais poderoso do Egito. Isso muda tudo. E essa chegada deles já nos leva direto para a nossa segunda parte, a audiência com o faraó. E isso aqui não foi um encontro qualquer, não. Foi uma reunião diplomática de altíssimo risco que ia decidir o futuro de todo mundo ali. A estratégia de José aqui é simplesmente genial. Pensa bem, ele não leva todo mundo, ele escolhe a dedo 5 irmãos. E a forma como eles se apresentam é um lance de mestre. Ao dizerem que são pastores, eles se colocam como especialistas em algo último, mas que também os diferencia dos egípcios. Assim não parecem uma ameaça. E o pedido é super específico: permissão para viver na terra de Gósen. Cada passo foi friamente calculado. E a resposta do faraó é impressionante. Ele não só concorda, como oferece o filé mignon. A terra do Egito está aí. Pode colocar sua família na melhor parte, deixe eles viverem em Gósen. Esse é o momento chave da aceitação, da generosidade que garante o futuro imediato deles. Só que essa generosidade do faraó tem um lado bem pragmático. Ele na hora já enxerga uma oportunidade. Ele oferece que os homens mais capazes da família de Jacó cuidem do seu próprio rebanho real. Ou seja, ele reconhece o talento deles e já quer usar isso a seu favor. Uma jogada bem inteligente. E essa mesma mentalidade pragmática de aproveitar a oportunidade, a gente vai ver agora numa escala nacional. Vamos para a terceira parte para entender como a sobrevivência da família se encaixa num plano muito maior: o preço da sobrevivência. Aqui o foco muda para a estratégia radical e, vamos ser sinceros, super eficaz de José para salvar o Egito inteiro. O que José fez foi uma das maiores centralizações de poder da história, e ela aconteceu em 4 etapas, uma atrás da outra. Primeiro, o povo gastou todo o dinheiro que tinha para comprar grãos. Acabou o dinheiro, eles passaram a trocar o gado, o sustento deles. Depois do gado, foi a vez da terra. E por último, sem ter mais nada para dar, o próprio povo virou servo do Estado. Em troca de não morrer de fome, o faraó se tornou dono de absolutamente tudo. Uma reestruturação total da sociedade. Agora, um detalhe importante. Tinha um grupo que ficou de fora disso tudo. As terras dos sacerdotes egípcios não foram tocadas. Por quê? Porque eles já recebiam uma mesada, uma ração, direto do faraó. Isso mostra bem como a estrutura de poder e a hierarquia social funcionavam naquela época. Certo? E qual foi o custo a longo prazo dessa salvação toda? Um número resume tudo: 20%. José criou uma lei permanente, um imposto de 1/5 sobre toda a produção agrícola, para sempre. O povo sobreviveu, sim, mas pagou um preço alto e duradouro, virando basicamente inquilinos nas terras que um dia foram deles. E isso nos leva à quarta sessão, um novo lar em Gósen. Agora a gente vai colocar lado a lado os destinos completamente diferentes do povo egípcio e da família de Israel que tinha acabado de chegar. Essa comparação é chocante. De um lado, os egípcios perdendo suas terras, sua liberdade econômica, virando servos. Do outro, os israelitas recebendo a melhor terra, ganhando bens e prosperando. 2 resultados totalmente opostos, nascidos da mesma crise e sob o mesmo governo.
Pois é, enquanto os egípcios encaravam o futuro de servidão, os israelitas não apenas sobreviveram, eles prosperaram muito. Ganharam Gósen, a joia do Egito, e foram alimentados direto pelos estoques do Estado. E o resultado? Uma explosão populacional. O que era para ser um abrigo temporário para um clã de 70 pessoas virou berço de uma nação. E agora que a sobrevivência física está garantida, a história vai para sua conclusão, focando na sobrevivência da identidade. Chegamos à nossa última parte, o último desejo de um patriarca. A preocupação de Jacó agora não é mais com o presente, mas com a eternidade, com a questão do legado. Para a gente entender o contexto, vamos ver essa linha do tempo. Jacó chega no Egito com 130 anos. Ele vive 17 anos em Gósen, numa boa, e aos 147, sentindo que a hora dele está chegando, ele faz um último pedido fundamental a José. Ali, no leito de morte, o pedido de Jacó não é sobre mais terras, mais riqueza ou poder. Ele exige um juramento, uma promessa solene, sobre algo muito mais profundo, o lugar onde ele vai ser enterrado. E aqui está o ponto central de toda essa saga. O apelo de Jacó a José é direto, forte e emocionante. Não me sepulte no Egito. Me leve para fora do Egito e me sepulte onde meus antepassados estão. Essa é a declaração final sobre quem ele era e a que lugar ele e seu povo realmente pertenciam. Esse juramento é o que amarra a história toda. Ele firma a identidade deles não como novos egípcios, mas como israelitas. O Egito foi um porto seguro, um lugar de sobrevivência, mas o lar deles, a pátria espiritual, sempre foi e sempre seria Canaã. É a prova de que eles se viam como peregrinos e não como colonos. E assim, essa história antiga nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Onde é o verdadeiro lar? É a terra que nos salva, que nos permite prosperar, ou é a terra das nossas origens, o lugar que define quem a gente é? Uma tensão universal entre gratidão e identidade, que no fim das contas continua moldando a história humana.